Amados irmãos, amadas irmãs, paz e bem. É com grande alegria que estamos aqui para conhecermos as riquezas da fé católica. Como nós nos propusemos, nós estamos estudando a nossa profissão de fé. Hoje nós vamos falar no artigo 9º. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Após a ascensão de Jesus aos céus, ele cumpriu a promessa que fizera aos seus discípulos, isto é, enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quem dá a força, o ânimo, o entusiasmo, o ardor para que os discípulos se reúnam em nome de Cristo, que não mais será fisicamente presente no meio deles. A partir dessa reunião e do cumprimento do mandato de Jesus, fazer isto em memória de mim. É que surge a igreja, povo de Deus reunido em nome de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos entenderam desde o início que mais do que um local de reunião, a igreja era constituída de uma assembleia, reunidas em memória de Jesus, Mestre e Senhor. Mais do que uma construção de pedras e tijolos, os membros da comunidade formam o verdadeiro povo de Deus em oração. As pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo constituem a verdadeira igreja de Deus. A palavra igreja tem sua origem no vocábulo grego eclésia, para utilizar e para designar a assembleia do povo de Deus, que se reúne para celebrar a aliança com Deus. É neste sentido que o apóstolo Paulo, em suas cartas, convida os primeiros cristãos a colocarem seus dons a serviço da comunidade. Diversos são os dons e carismas, porém, algo essencial é visto em todos eles: a disposição, tendo em vista a caridade. Para melhor compreender a relação da igreja com a comunidade de pessoas, tomemos a imagem que o apóstolo Paulo nos apresenta da igreja de Deus a partir do corpo humano. O corpo possui uma cabeça que orienta, coordena e confere sentidos a todo o corpo. Ora, essa cabeça é Cristo. No entanto, a cabeça sozinha não consegue desenvolver o trabalho. Então, ela conta com os membros do corpo: braço, pernas e mãos. Você, meu irmão, faz parte deste corpo. A igreja de Deus tem um orientador, um guia, um mestre, o próprio Jesus, que por sua vez conta com a ajuda de todos. Da mesma forma que, quando os membros do corpo estão doentes, os outros garantem e ajudam em sua recuperação. Assim também nós, quando alguém está necessitando de algo, procuramos uma forma de ajudar, por meio de nossos dons e carismas. Jesus é a cabeça, nós, os seus membros. O Espírito Santo, autor e doador de dons, é quem confere a santidade do povo de Deus. Dizemos que a igreja é santa, porque tem sua origem na Santíssima Trindade. Ela é sinal do reino de Deus, instaurado por Jesus Cristo. É sinal de graça de Deus no meio de nós. Esse mesmo Espírito é o santificador de todos os que se reúnem em nome de Cristo.
para louvar a Deus Pai. A santidade da Igreja é conferida pelo Espírito Santo. A comunhão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, nos chama, como Igreja, a viver também em comunidade e em participação, espelho e reflexo da comunhão de Deus Trino. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Igreja é, aos olhos da fé, infalivelmente santa, pois seu fundador é o único santo. Ele a amou como sua esposa, por ele deu sua vida, a fim de santificá-la. Apesar de seus membros errarem, serem frágeis, limitados e pecadores, devido à sua condição humana, a Igreja de Jesus Cristo nunca deixará de ser santa, uma vez que sua santidade não nasce na humanidade, mas no próprio Deus, que é santo e santifica com a sua misericórdia, seu perdão e sua graça. Além de ser santa, a Igreja também é santificadora. Jesus deixou um mandato aos seus discípulos para continuarem a sua missão por ele iniciada. Por isso, a Igreja tem a capacidade de nos santificar por meio da vivência dos sacramentos e da palavra anunciada. Crer na Igreja Santa é, portanto, acreditar que o povo reunido em nome de Deus é santificado pelo próprio Cristo, visto que os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, agem em nome da celebração sacramental, em nome do próprio Cristo. São Tomás de Aquino nos recorda que somos santificados pela Igreja por 3 motivos: porque somos purificados pelo sangue de Cristo, porque somos ungidos espiritualmente e porque a Trindade Santa habita em nós. Essa Igreja Santa é chamada a anúncio da Boa Nova, a todos sem distinção. É uma Igreja que não exclui ninguém, porque segue os passos de seu fundador, Jesus Cristo. O próprio Deus encarnado, Criador e revelador de todos. Tudo o que existe é de Deus. Por isso, todo ser humano é filho, chamado a ser imagem do Pai. Por isso, afirmamos que a Igreja Santa é católica, ou seja, sua missão é destinada a todos, é universal, é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. A expressão católica é muito importante neste artigo do Creio. Ela aparece pela primeira vez no século da Era de Cristo, tendo sido introduzido por Santo Inácio, bispo de Antioquia, em uma de suas cartas à comunidade de Esmirna. Inácio explica aos fiéis que a salvação anunciada pela Igreja de Jesus Cristo é para todos, não somente para alguns. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o termo católico significa universal, no sentido de totalidade. A Igreja Católica, porque Cristo está presente nela. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. É católica porque, estando unido a Cristo, cabeça da Igreja, possui a sua totalidade nos meios necessários para a salvação da humanidade. Ela é católica pelo fato de ser enviada em missão pelo próprio Jesus Cristo a todos os seres humanos, e também porque não se submete ao tempo, mas passa e perpassa pela história humana até os séculos sem fim. A Igreja é una, porque Deus é uno,
um único Deus, uma única igreja. Acreditamos que Jesus deixou essa igreja santa e católica como a única igreja de Jesus Cristo. Aqui podemos verificar que a Igreja Católica, apesar da multiplicação dos tempos nos mais diversos lugares e países, cidades e bairros do planeta, constitui uma única igreja que teve sua origem no dia de Pentecostes. São Tomás de Aquino nos recorda que a unidade da igreja está baseada nas virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Segundo ele, a unidade da fé se dá porque todos os cristãos que estão no corpo da igreja creem na mesma verdade. A unidade da esperança está relacionada ao firmar-se numa só esperança para alcançar a vida eterna. E a unidade da caridade só dá porque todos estão congregados no amor de Deus e entre si pelo mútuo amor. Essa igreja una, santa, católica, também é apostólica, porque possui como fundamento os apóstolos de Jesus Cristo. Foram eles que anunciaram a mensagem de Jesus, de modo que chegasse até nós nos dias de hoje. Também é apostólica porque, em seus mais de 2000 anos de instituição, possui o chamado sucessor apostólico. A expressão sucessão apostólica foi usada pela primeira vez por Santo Irineu no século II. A Igreja, povo de Deus, os bispos do mundo inteiro, presidido pelo bispo de Roma, o Papa, pela ação do Espírito Santo, dão visibilidade à graça da continuidade da missão apostólica. Os bispos, em comunhão com o Papa, garantem a continuidade da Igreja, fundada por Jesus e fundamentada pelos apóstolos. Ao professar a fé na Igreja Católica, professamos também que cremos na comunhão dos santos. Para Paulo, os santos de Deus são todos aqueles que aderem a Jesus Cristo e formam a sua igreja, presente em todos os lugares do mundo. O apóstolo tem o costume de iniciar suas cartas apresentando-se, em seguida, destinando aos seus escritos aos santos de Deus, isto é, aqueles que formam a igreja. A expressão comunhão dos santos possui dois significados profundamente interligados entre si: a comunhão das coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. No que se refere à expressão comunhão dos santos, significa comunhão nas coisas santas. Ela nos remete principalmente à comunhão na fé revelada por Cristo, que inclui a comunhão do sacramento, os dons, dos méritos de toda a igreja e da prática da caridade. Essa comunhão nos fazem pensar e viver na esperança. Ter comunhão na fé é viver os princípios e fundamentos propostos pela pessoa de Jesus Cristo. Os apóstolos e os primeiros cristãos buscaram sempre a unidade, de modo que, diante das controvérsias, decidiram reunir-se para esclarecer e eliminar as possíveis dúvidas. Dessa reunião nasceram os concílios, os sínodos que nortearam a unidade e a comunhão dos santos de Deus até os dias de hoje. Quando a comunhão entra às pessoas santas, podemos entender que o Espírito Santo é o agente dessa comunhão. Ele nos faz passar por diferentes experiências que são capazes de nos levar ao crescimento espiritual. A comunhão entre as pessoas santas
realiza-se também com aqueles que já estão na casa do Pai, os falecidos. Por eles nós rezamos para que alcancem a glória do céu. Eles também podem interceder por nós, que ainda peregrinamos na terra. Um dia estaremos juntos com Deus. Dessa maneira, contemplamos os 3 estados da Igreja: a Igreja que é peregrina na terra, a Igreja que é purificada e a Igreja triunfante, que está na glória de Deus. É sobre a comunhão dos santos que se baseia também a doutrina da indulgência, como formamos um grande e único corpo místico de Cristo, a Igreja. Estamos com que ligados por meio de vasos comunicantes, de modo que os méritos uns podem também ser benefícios para os outros, inclusive os falecidos. As indulgências são as riquezas do tesouro espiritual da Igreja que ela administra em favor de todos os cristãos. Portanto, crer na Igreja una, santa, católica e apostólica e na comunhão dos santos nada mais é do que viver e partilhar a mesma fé em Cristo, confiar e seguir os mandamentos de Jesus e anunciar a salvação a todos. Esse anúncio é impulsionado pelo Espírito Santo, que além de dar força na missão, santifica aqueles que dela participam, tornando-os santos de Deus e garantindo a vida eterna. A Igreja de Deus, formada pela comunidade dos santos, dos fiéis de todos os lugares da terra, instaura e promove o reino, do qual todos são chamados a servir na pessoa dos irmãos e irmãs que mais necessitam de apoio na presença da graça de Deus. Por intermédio de todos os santos, que esse Deus de infinita bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.